Este vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, muito boa noite. Sacos de lixo com mais de R$200 mil em um armário cheio de dinheiro. Esse foi o resultado de uma operação do Ministério Público de São Paulo, Receita Federal e da Secretaria Estadual da Fazenda. A ação mirou um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo grandes distribuidoras de medicamentos. Gavetas lotadas de dinheiro. De acordo com a polícia, cerca de R$9 milhões foram encontrados no armário da casa de um dos sócios de uma rede de farmácias em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Na casa de outro alvo da operação, mais R$200 mil em dinheiro vivo foram apreendidos. A quantia estava em sacos de lixo. No total, foram cumpridos 88 mandados de busca e apreensão em empresas e residências ligadas às distribuidoras de medicamentos e redes de farmácias em 3 estados: São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Segundo o Ministério Público, a investigação começou há 3 anos com a primeira fase da Operação Monte Cristo, que tinha como alvo a rede de farmácias Farmaconde. Na época, foram feitos acordos de colaboração premiada que levaram aos alvos da operação de hoje: 5 distribuidoras, 2 redes varejistas e uma associação nacional de distribuidoras de medicamentos. Os colaboradores trouxeram informações e provas desse comportamento do mercado, que vai desde a indústria, distribuidoras e redes varejistas. Toda a cadeia do ramo farmacêutico participa das provas. As investigações apontam que o grupo criava atacadistas de medicamentos, algumas de fachada, para intermediar a venda entre os fabricantes e as redes de varejo. As indústrias produzem em São Paulo, algumas das vezes, e encaminham para distribuidores fora de São Paulo. Mas o importante é que ela quer voltar para São Paulo com uma alíquota beneficiada em algum desses estados. Nesse retorno, ele faz uma volta para São Paulo, um crédito de imposto que na verdade não foi pago na origem, e simultaneamente ele volta para uma outra empresa de fachada aqui que não recolhe a substituição tributária. O esquema de fraude fiscal pode ter causado um prejuízo de R$10 bilhões aos cofres públicos nos últimos 6 anos. Tentamos contato com a empresa Farmaconde, mas não tivemos resposta. A Polícia Civil do Paraná investiga uma quadrilha especializada em falsificar documentos de cartórios. O prejuízo às vítimas chega a R$10 milhões. 3 ex-funcionários do Serviço Distrital de Santa Teresa do Oeste foram afastados. Os golpes consistiam em transferências fraudulentas de veículos e imóveis, lavagem de dinheiro e falsificação de certidões de óbito para serem utilizadas em processos criminais. Com os trabalhos de investigação, foi possível apurar dezenas de procurações, escrituras e certidões falsificadas. Esses documentos falsos serviram para a prática de diversos golpes nas regiões de Cascavel e Maringá, além de outros estados do país. 3 pessoas foram afastadas do cartório por decisão judicial. Os investigados ostentavam um padrão de vida não condizente com o trabalho que realizavam. Foram apreendidos documentos e aparelhos celulares, que serão analisados no decorrer das investigações. O corregedor da Câmara dos Deputados emitiu um parecer em que recomenda a continuidade do processo que pode levar à cassação da deputada Flor de Lis. Ela é acusada de ter mandado matar o marido. O corregedor da Câmara dos Deputados, Paulo Bengson, do PTB do Pará, levou ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, que se recupera da Covid-19, o parecer que recomenda a continuidade do processo por quebra de decoro parlamentar contra Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. Bengson, que na semana passada conversou com a deputada por mais de 2 horas, também analisou a defesa por escrito e as acusações feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Segundo o corregedor, Flor de Lis não apresentou provas consistentes. Está baseado muito na ausência de provas do contraditório, ou seja, ela não conseguiu trazer para a corregedoria provas que
ela não quebrou o decoro parlamentar. Então nós, por esse entendimento, estamos encaminhando à mesa diretora a continuidade do processo. O processo disciplinar chegou à corregedoria encaminhado pela mesa diretora da Câmara, que agora deverá enviar o parecer do corregedor para o Conselho de Ética, onde será aberto um processo que pode resultar na cassação do mandato da deputada Flor de Lis. Em nota, a defesa da parlamentar afirmou que o corregedor exerceu a sua função da melhor forma. Entretanto, optou por não ouvir ou produzir todas as provas apresentadas pela defesa. Disse ainda que é um processo político e que, por diversas circunstâncias, gera uma comoção pública. Flor de Lis nega as acusações. Em Belo Horizonte, uma mulher suspeita de maltratar cães e gatos foi presa hoje durante uma operação da polícia. Uma lei sancionada nesta semana endureceu as penas para os crimes de violência contra animais. Foi a partir de uma denúncia anônima que os policiais montaram a operação para confirmar as denúncias de maus tratos. No endereço, os investigadores encontraram 4 cachorros e 7 gatos. 2 cães tinham sinais visíveis de maus tratos. O Rottweiler estava abandonado em um canil, muito debilitado. Sem forças para se levantar, o animal precisou ser carregado. Estava numa situação muito crítica em relação à sua saúde. Estava um animal prostrado, não conseguia nem mesmo se alimentar, beber água. O Rottweiler foi resgatado direto para uma clínica veterinária junto com os outros animais. A responsável pelos bichos, suspeita das agressões, foi presa. Esse foi o primeiro caso de prisão aqui em Minas Gerais, após a lei sancionada nesta semana, que endureceu as penas para os crimes de violência contra animais. Maltratar cães, gatos e outros bichos pode resultar em até 5 anos de cadeia, além de multas pesadas. Agora, com essa nova legislação, a pessoa, uma vez confirmada que praticou os maus tratos, será conduzida, então, a uma unidade prisional, será presa efetivamente. O Tribunal Misto, que vai analisar o pedido de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, se reuniu hoje pela primeira vez. Os 5 desembargadores e 5 deputados estaduais que compõem o tribunal definiram as regras. O relator do processo será o deputado Valdec Carneiro, do PT. Agora, Witzel tem 10 dias para apresentar a defesa por escrito. Em seguida, Valdec também terá 10 dias para apresentar o relatório que será votado pelo tribunal. Basta uma vitória por maioria simples para que o processo siga adiante e entre na fase decisiva com audiências e depoimentos. Se sofrer impeachment, Witzel também perde os direitos políticos. O governador foi afastado do cargo por suspeita de desvios de recursos na área da saúde. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação na Justiça para que o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, pague uma indenização de R$100 milhões por danos morais à população. Além de Edmar, o ex-subsecretário Gabriel Neves e o ex-superintendente Gustavo Borges são suspeitos de desvios na saúde. A investigação aponta fraudes em contratos na compra de respiradores e na construção dos hospitais de campanha durante a pandemia da Covid-19. A defesa de Edmar Santos afirmou que não vai se manifestar sobre a ação. E até o momento, as defesas de Gabriel Neves e Gustavo Borges não se pronunciaram. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a realização de eventos, shows e festas, mas com restrição de público. Hoje, os cinemas da capital fluminense reabriram depois de quase 7 meses fechados. A primeira sessão nesta sala de cinema de um shopping da Zona Sul começou no fim da tarde. Metade dos ingressos foram colocados à disposição, mas apenas 15 pessoas compareceram nessa reestreia. O uso da máscara é obrigatório em todos os ambientes. Ela só pode ser retirada durante o consumo de alimentos e bebidas, que só está permitido quando o espectador estiver sentado. A recomendação é para que os ingressos sejam adquiridos pela internet, mas as máquinas de autoatendimento também estão disponíveis. Somente pessoas de convívio próximo podem sentar juntas. A sala é higienizada no fim de cada sessão. Casamentos, formaturas e aniversários com música ao vivo também foram liberados hoje pela Prefeitura do Rio na segunda fase da 6ª etapa do processo de flexibilização. Todos os eventos deverão acontecer com apenas 1/3 da capacidade de público. As pistas de dança continuam proibidas. Os eventos culturais sempre deverão também ocorrer
com os shows e eventos, com demais eventos, com reserva de lugar, então casas de show e grandes teatros, anfiteatros com música poderão abrir, mas com lugares marcados. Boates, rodas de samba e eventos em escola de samba continuam vetados. A permanência de banhistas na areia das praias também segue proibida. Somente a prática de atividades físicas e o banho de mar estão liberados. Essa fase vai durar 15 dias e, caso o número de contaminação e mortes aumente na capital, a prefeitura pode retomar as restrições. E depois de 7 meses sem aulas presenciais, algumas escolas particulares do Rio de Janeiro também voltaram a funcionar hoje. Logo na entrada, uma faixa dá boas-vindas aos alunos. E para isso, todas as medidas sanitárias foram tomadas. Os poucos estudantes que retornaram não viam a hora de voltar para o colégio. Eu estava com muita saudade, e principalmente dos meus amigos e da minha professora. Uma pesquisa feita sobre os alunos desta escola particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, constatou que apenas 30% vão voltar para as atividades presenciais. Ou seja, mais da metade vai continuar com o ensino remoto. As nossas salas, elas hoje têm todas as estações de trabalho para os professores, né, com equipamento, com câmera, com som, com data show, com tudo. Então, o aluno que estará na escola vai receber a mesma aula que o aluno que vai estar em casa. Após impasse na Justiça desde agosto, o retorno facultativo das aulas presenciais nos colégios privados foi autorizado ontem. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar que impedia a volta das aulas na capital fluminense. Segundo a decisão, a Prefeitura deve fiscalizar os protocolos sanitários. O Sindicato dos Professores do município do Rio criticou o retorno. Entendemos que, nesse momento, o retorno não é seguro. Infelizmente, os índices estão aumentando no estado do Rio de Janeiro e a decisão judicial vai contra o que está sendo demonstrado pela ciência e demonstrado pelos índices de contaminação e morte que, infelizmente, ocorrem ainda no nosso estado. Enquanto as escolas particulares retomaram as aulas presenciais hoje, as unidades de ensino da rede pública permanecem fechadas. As secretarias estadual e municipal de educação do Rio ainda não têm uma data oficial para o retorno dos alunos. Nós já temos os planos todos que garantem segurança nas escolas. São 650 mil crianças. Porém, nas pesquisas que temos feito, não é desejo dos pais voltarem com as crianças. Para esta especialista em políticas educacionais, a volta das atividades presenciais somente na rede privada pode aprofundar ainda mais a desigualdade educacional. Nós precisamos pensar, em termos de política pública, em organizar uma volta em que escolas particulares e públicas, se possível, retornem ao mesmo tempo. E um apoio bem maior àqueles alunos que não poderão voltar. Uma universidade de São Paulo lançou uma campanha de conscientização e mobilização para combater a agressão contra o professor no Brasil. O objetivo é estabelecer uma política pública de enfrentamento à violência escolar. A retomada das aulas presenciais tem sido um assunto recorrente nos últimos dias. Mas há um problema antigo e que continua sendo um desafio, principalmente com a volta dos alunos para a sala de aula. É a violência contra o professor. O Brasil lidera o ranking de agressões. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ouviu 100 mil educadores no mundo. No Brasil, pouco mais de 14 mil participaram. 12,5% afirmaram já ter sido vítima de agressão verbal ou intimidação de alunos. Eles disseram ainda que gastam 20% do tempo em aula para manter a ordem na sala. A cada ano vemos mais indisciplina, mais incivilidades, que vem deixando o professor doente, com estresse, depressão. Outra pesquisa mostra que 1 a cada 2 professores que atuam em escolas estaduais já sofreu algum tipo de violência. 48% foram agressões verbais, 20% assédio moral e 16% bullying. Esse dado, ele é o dado mais horroroso que nós poderíamos observar, entender e tentar absorver. E não tem como uma instituição séria olhar para isso e falar, nós vamos ficar calados. Não tem como.
A principal produção de uma universidade é a capacidade de ensinar e aprender. Para tentar mudar esse cenário, uma universidade lançou uma campanha para criar a primeira lei nacional de combate à violência contra professores. A ideia é conseguir mais de 1 milhão de assinaturas para que o projeto seja encaminhado ao Congresso. O abaixo-assinado digital ainda está no início, tem apenas 20 mil assinaturas. Qualquer pessoa pode assinar. O Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Escolar é uma política pública que tem o objetivo de compreender o fenômeno social da violência e trazer diretrizes, instrumentos e mecanismos para a prevenção e combate desse fenômeno. E essa é uma discussão da mais extrema importância no Brasil. Começou hoje em São Paulo o censo sorológico nas escolas de toda a rede municipal de ensino para avaliar a volta das aulas presenciais na capital. A primeira etapa deve ser concluída em 15 dias. Depois de meses longe da escola. Eu tô com muita saudade dos meus amigos. A minha professora faz aula online, mas não é a mesma coisa que presencial. Se as crianças estão sentindo falta da rotina em sala de aula, imagine o desafio que os pais têm enfrentado para dar conta das tarefas de casa e ainda dar atenção aos filhos durante o dia todo. A gente está passando por uma fase também bem difícil, né? A gente está em casa com eles, o emocional, né? O cansaço, demanda mais atenção, requer mais o nosso tempo também em casa. Mas para que os alunos e professores voltem às escolas em segurança, a Prefeitura de São Paulo começou hoje o censo sorológico. Ao todo, 777 mil pessoas serão examinadas na capital. A Secretaria Municipal da Educação chama os pais, os alunos e os professores na escola. A nossa unidade básica de saúde da região vem fazer o teste e depois os pais e as escolas e os professores recebem um resultado para saberem se já estão imunes ou não ao Covid-19. A primeira etapa da testagem vai até o próximo dia 15. Até lá, 180 mil exames serão realizados. Assim, será possível definir uma data e uma estratégia segura para o retorno de alunos e professores às salas de aula. Aguarde o contato para ir diretamente nesse dia, no horário marcado, para evitar a aglomeração, porque essa é uma ação de saúde, é uma ação para prevenir a disseminação do coronavírus. O processo deve ser finalizado em 40 dias. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, né? Tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. Continua sem controle o incêndio que já dura 4 dias na área de conservação do Parque Nacional Serra do Cipó, na Grande Belo Horizonte. Durante todo o dia, um helicóptero dos bombeiros sobrevoou pontos do parque onde foi possível ver as chamas destruindo a vegetação. Alguns focos ameaçam comunidades que vivem próximas à unidade de conservação. Um dos principais problemas enfrentados no combate às chamas é o acesso difícil aos focos, devido ao relevo da região, que é bastante acidentado. Outro desafio é o clima quente e seco. A condição de trabalho aqui no local, ela é prejudicada ainda pela temperatura, uma temperatura muito alta, de que a gente chega, a ter temperaturas próximas das linhas de fogo, que ultrapassam 70, 75 graus. Hoje é o 4º dia de combate ao incêndio que segue sem controle e é considerado de grandes proporções. A área queimada ainda não foi calculada. E hoje foi mais um dia de muito calor em várias regiões do país. O Rio de Janeiro registrou sensação térmica de mais de 49 graus. Já os termômetros em São Paulo passaram dos 37 graus.
Então vamos ver com Igor Silveira se esse calorão continua nos próximos dias. Olá, boa noite. Sexta-feira quente e seca em boa parte do Brasil e a chuva só continua na região norte, partes do nordeste e também no sul. O deslocamento de uma frente fria deve provocar chuva forte com risco de trovoadas e queda de granizo no Rio Grande do Sul, no Paraná e também em Santa Catarina. O dia fica instável no litoral da Paraíba e também em partes da Bahia. Nas demais áreas, o tempo segue seco e sem previsão de chuva. No sudeste, o clima continua seco, quente, com baixa umidade relativa do ar, mas não chove. E esse tempo abafado só vai amenizar no final de semana. No Rio de Janeiro, a temperatura continua alta e os cariocas devem enfrentar um calorão de 41 graus. Na região norte, a previsão de chuva forte e risco de trovoadas e rajadas de vento no Acre, em Rondônia, no Amazonas e também em Roraima. Mesmo assim, as temperaturas continuam elevadas. Em Manaus, deve fazer 32 graus. No centro-oeste, o calor continua e em Cuiabá, a máxima será de 41 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E a noite virou o dia com a explosão de um meteoro no céu. Esse fenômeno pode ser visto em 2 estados do sul do Brasil. O fenômeno aconteceu durante a madrugada de hoje e foi captado por câmeras de monitoramento. Moradores de diversas cidades gaúchas e catarinenses ficaram assustados com um clarão no céu que durou cerca de 10 segundos. O meteoro foi mais brilhante do que a lua cheia e estima-se que ele tinha entre 3 e 10 toneladas de massa e entrou na atmosfera a cerca de 60 mil quilômetros por hora. Ainda segundo especialistas, este foi um dos maiores meteoros já registrados no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro inaugurou em São José do Egito, no sertão de Pernambuco, a segunda etapa da adutora do Pajeú, que levará a água do Rio São Francisco para mais de 290 mil pessoas da região. Antes de desembarcar em Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro fez uma rápida parada em Campina Grande, na Paraíba, onde atraiu uma multidão de apoiadores. Logo depois, Bolsonaro seguiu para São José do Egito, cidade de 34 mil habitantes. Entre os integrantes da comitiva presidencial estavam o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, Fernando Marcondes de Araújo, o presidente da Embratur, Gilson Machado, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Na visita, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da água para a população nordestina. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena. E é verdade, ganhou sim. As obras da adutora do Pajeú tiveram início em 2013, com o objetivo de levar água do eixo leste da transposição do Rio São Francisco para cerca de 500 mil moradores de 28 municípios de Pernambuco e da Paraíba. A primeira fase entrou em operação em 2014. Com a inauguração desta segunda fase, cerca de 290 mil moradores da região serão beneficiados. As obras dessa etapa custaram 1 bilhão e 600 milhões de reais. 800 milhões foram investidos pela gestão do governo de Jair Bolsonaro. Em seu discurso, o presidente ainda voltou a criticar prefeitos e governadores que adotaram medidas de isolamento social rígidas durante a pandemia e voltou a defender o uso da hidroxicloroquina. Alguns políticos fecharam tudo durante a pandemia. Eu sempre falei, não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. Temos que zelar dos mais idosos, daqueles que estão mais passíveis de adquirir o vírus e ter um problema mais grave. Fora isso, tínhamos que trabalhar. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado como cabra da peste nordestino. Depois de deixar a cidade de São José do Egito, Jair Bolsonaro seguiu para Sertânia, onde participou da inauguração do ramal do Agreste e sobrevoou a barragem de Ingazeira.
Depois de firmar parceria com as plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp, o Tribunal Superior Eleitoral também se juntou ao Google para o programa de combate às fake news, às notícias falsas, nas eleições municipais deste ano. O objetivo é fornecer ao eleitor informações de fontes oficiais sobre o processo eleitoral. Além das redes sociais, o Google vai disponibilizar recursos para que os internautas tenham acesso a conteúdos confiáveis, além de lives para ampliar o conhecimento do eleitor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender o processo do caso Triplex de Guarujá, no litoral paulista. Na ação, Lula foi condenado na primeira e na segunda instância a mais de 8 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele chegou a cumprir parte da pena na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Os advogados pediram a paralisação do processo até que o Supremo Tribunal Federal julgue se o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato agiram de forma parcial. Para o ministro Fachin, não há irregularidade que justifique a concessão da liminar. Começa hoje a campanha Outubro Rosa, mês de conscientização que alerta sobre a importância da saúde da mulher na prevenção ao câncer de mama. Este também é um período em que são realizadas ações para promover o resgate da autoestima de pacientes em tratamento. Meu nome é Melissa, tenho 41 anos, tive câncer de mama, eu perdi a minha mãe e a minha tia com essa mesma doença. A descrição feita por Melissa neste vídeo mostra como o câncer de mama pode ser agressivo. Ela também fala como se sentiu durante o tratamento. O câncer, ele humilha muito a mulher, né? Você deixa de se sentir feminina pela perda dos cabelos, depois pela perda das mamas. Eu fiz mastectomia bilateral radical, tirei as 2 mamas. Mas em breve, Melissa vai receber uma prótese por meio da campanha Outubro Rosa. É esse sorriso que motiva quem faz parte da campanha. Neste ano, além da Melissa, mais de 60 pacientes brasileiras que estão na fila do SUS para conseguir a prótese vão passar pela reconstrução com cirurgiões voluntários. É um prazer para nós ter essa campanha e conseguir ajudar todas essas mulheres a recuperarem a autoestima, terem as suas vidas de volta empoderadas. E como a gente sempre fala, o câncer não é contagioso, mas a solidariedade pode ser. E quanto mais informações se compartilha, maior a solidariedade. A doença é causada pela multiplicação desordenada de células da mama, que formam um tumor. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem de maneira mais lenta. O câncer de mama também acomete homens, mas representa só 1% do total de casos da doença. Por isso, a atenção é voltada às mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, foram estimados mais de 66 mil novos casos da doença para 2020, o que representa uma taxa de 43 casos a cada 100 mil brasileiras. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo e a primeira causa de morte por câncer na população feminina aqui no Brasil. Por isso é tão importante falar em prevenção. Outubro é o mês em que não faltam orientações sobre como prevenir os vários tipos de câncer de mama. Cerca de 30% deles podem ser evitados quando se tem hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas e manter uma alimentação saudável sem o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, a recomendação é para que mulheres a partir dos 40 façam exames anuais de mamografia e ultrassom de mamas. Mulheres com detecção precoce do câncer de mama, via de regra, vão ter uma excelente qualidade cirúrgica, um bom resultado estético e rapidamente retornarão às suas atividades. A força-tarefa que atua na reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015 pediu a retomada de uma ação bilionária contra as empresas responsáveis pela tragédia. 155 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pela Força Tarefa para reparar os prejuízos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, na cidade de Mariana. A ação é contra as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton. A tragédia ambiental deixou 19 mortos e atingiu dezenas de cidades em Minas Gerais, até o litoral do Espírito Santo.
um acordo suspendeu essa ação bilionária por 2 anos. O prazo venceu agora e, para o Ministério Público Federal, as empresas não respeitaram o que foi combinado e, por isso, a ação civil pública deve ser retomada. Entre os problemas, a dificuldade dos atingidos em conseguir participar do processo de reparação. A Fundação Renova, que representa a Vale, Samarco e BHP Billiton, não comentou o pedido da Força Tarefa. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, preste informações em 48 horas sobre a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente que revogou regras que protegiam áreas de manguezais e restingas. As mudanças feitas pelo órgão estão suspensas desde segunda-feira por uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Rosa Weber é relatora de uma ação do Partido dos Trabalhadores no STF que questiona a alteração feita pelo CONAMA. E depois de 6 meses de queda, a arrecadação federal cresceu 1,33% em agosto, na comparação com agosto de 2019. De acordo com os dados da Receita, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais somou 124 bilhões e meio de reais. No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, a arrecadação somou 906 bilhões de reais, o que representa uma queda de 13% frente ao mesmo período do ano passado. E segundo o Ministério da Economia, a balança comercial brasileira registrou em setembro superávit de mais de 6 bilhões de dólares. No mês, as exportações brasileiras atingiram 18 bilhões de dólares e as importações ficaram em 12 bi. Foi o melhor resultado da balança comercial para o mês desde que a série histórica foi iniciada em 1989. No acumulado de 2020, o saldo também é positivo e passa de 40 bilhões de dólares, uma alta de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. E vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.212.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 489 mil seguem em acompanhamento e o país acumula mais de 144 mil mortes provocadas pelo vírus. Um estudo feito em 16 países mostra que as mulheres são as mais afetadas emocionalmente pela pandemia. O medo e as incertezas dos últimos meses provocaram um aumento de transtornos mentais, principalmente da ansiedade. A rotina da Cristiane mudou muito nos últimos meses. Com a pandemia, ela passou a trabalhar em casa e, sem a ajuda da faxineira, as tarefas domésticas aumentaram. As aulas dos filhos pela internet também exigiram mais tempo e atenção. A gente assumiu tarefas que a gente não tinha antes, então eu fiquei realmente muito ansiosa, muito angustiada, né, e muito irritada. Ao perceber que estava sobrecarregada, ela contou com o apoio da família e da psicóloga dos filhos. A chamada aromaterapia também ajudou bastante. O uso de óleos essenciais me ajudou muito com relação à ansiedade, ao sono, à irritabilidade, não só a minha, como da minha família também. Um levantamento feito por uma empresa de estudos de mercado em 16 países mostra que as mulheres são as mais afetadas emocionalmente pela pandemia, principalmente por causa do acúmulo de funções. Quase 50% das entrevistadas se declararam mais ansiosas, contra 33% dos homens. Na internet, o maior site de pesquisas aponta que a busca por termos relacionados a transtornos mentais aumentou 98% na comparação com a média dos últimos 10 anos. Uma das perguntas mais acessadas é como lidar com a ansiedade, aumento de 33% em relação ao ano passado. Abrir mão de algo que é importante para a pessoa, né? Tanto a criação do filho quanto a questão do trabalho gera frustração, tristeza e infelicidade. Para driblar a ansiedade e as incertezas provocadas pela pandemia, a orientação dos psicólogos é evitar o excesso de informações, principalmente as mais alarmistas. É importante também saber fazer escolhas. Se conhecer, saber quais são os seus valores, o que é prioridade para você na sua vida, né? Isso vai fazer com que você consiga priorizar
e aí você vai conseguir uma diminuição na sua ansiedade. A Cristiane só ficou um pouco mais tranquila depois que passou a dividir algumas tarefas com o marido e os filhos. Agora estamos melhores, porque eu acho que a gente já está vislumbrando, né, algumas possibilidades, né, para um retorno, né? Tranquiliza um pouco a gente que em breve a gente vai poder voltar a ter a nossa rotina. E atenção, agora à noite, durante a sua transmissão ao vivo semanal pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Outra coisa que sai publicado amanhã no Diário Oficial da União, por causa da pandemia, né? Nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o evangélico. Tá certo? Agora, está levando tiro. Qualquer um que eu indicasse estaria levando tiro. Qualquer um, tá? Tinha umas 10 currículos na minha mesa, alguns que eu nunca... Excelentes currículos, mas eu nunca tinha conversado com eles. Não vou botar uma pessoa só por causa do currículo, com todo o respeito que eu tenho a essa pessoa. Tinha que ter um contato mais comigo ao longo do tempo, tá? Tinham boas pessoas indicando. Agora, o que é lamentável, né? Das 10, escolhe uma. Rede TV News fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.